De volta já aqui com Bem Assim, para a gente fechar o programa de hoje, vamos lá falar sobre arrependimento. Por quê? Tomar decisões erradas ou impensadas e se arrepender de ter feito isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Carregar consigo a sensação de arrependimento é algo até comum, né? Muitas das vezes. Mas e aí, será que dá para tirar algo de positivo desse arrependimento? Quem vai explicar para a gente é a psicóloga Sabine Reumann, ela que é professora de psicologia, né, do curso de psicologia da Uninasal. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Acertei. Acertou, falou exatamente, Sabine Reumann. Quase que um alemã aí, né? Radicada aqui do Brasil, tô brincando. Sabine, e aí, dá pra tirar algo de positivo quando a gente toma aquela decisão e, poxa, eu não deveria ter tomado essa decisão? Bom dia, né? Bom dia pra todo mundo, bom dia, Mara. Então, Mara, esse sentimento de arrependimento, né, da gente olhar pra trás, pensar numa situação que a gente fez e pensar assim, poxa, não faria mais desse jeito, né? Hoje eu não faria mais assim. Quando isso acontece, quando a gente pensa isso hoje, isso acontece porque hoje a gente já tem uma cabeça diferente do que a gente tinha quando a gente fez aquilo, né, no passado. Então, quando a gente se arrepende, isso indica um crescimento, né? Isso indica uma evolução, indica que hoje eu não faria mais isso porque eu já penso diferente, né? Então, o arrependimento, ele tem esse fundo que ele é bem positivo, porque ele indica que a gente está evoluindo, que a gente está mudando, né? Que as coisas que a gente faria no passado, hoje a gente não faria mais, né? Então, é importante, ele mostra esse crescimento, né? E aí, é legal a gente olhar dessa forma justamente para a gente não ter o arrependimento com culpa, né? Porque não necessariamente o arrependimento, olhar e pensar, olha, eu não faria mais dessa forma, isso precisa ser acompanhado da culpa, né? A gente não precisa sentir culpa, porque justamente seria injusto com a gente se a gente olhasse assim, poxa, eu não faria mais daquela forma, só que eu tô pensando isso com a cabeça que eu tenho hoje. Naquele momento, lá atrás, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Às vezes é uma situação lá antiga, quando a gente era jovem, a gente fica se martirizando com aquilo, né? Mas hoje eu tenho uma outra cabeça. E às vezes, Mária, olha só que interessante, a gente consegue olhar para aquela situação e pensar da forma como a gente pensa hoje, justamente porque a gente errou, vamos colocar entre aspas aí, né? Justamente porque a gente fez daquela forma, deu errado, viu que não funcionou, e aí hoje a gente consegue pensar, poxa, não faria daquele jeito, né? Então, é um processo importante de acontecer, né? Essa culpa seria o remorso ou não? Isso. A gente pode fazer essa diferenciação entre arrependimento e remorso, né? O remorso é justamente quando a gente fica ali remoendo aquilo, né? Fica muito ligado à culpa, né? E o arrependimento é quando a gente olha e diz, não faria mais daquela forma, mas não necessariamente acompanhado de culpa, né? E para ajudar um pouco mais, assim, para a gente sair desse remorso, sair desse olhar com culpa e olhar mesmo de uma forma mais positiva porque a gente fez no passado, é justamente a gente entender que todas as nossas ações, tudo que a gente já viveu, todas as nossas experiências, sejam os nossos acertos, sejam os nossos erros, eles fazem a gente ser quem a gente é hoje, né? Então, tudo contribui para a gente pensar da forma como a gente está pensando hoje, sabe? Então, acho que analisar a nossa vida dessa forma, as nossas ações, a nossa trajetória dessa forma, ajuda a gente a fazer as pazes com o nosso passado, sabe? Eu acho que isso é importante. E não olhar com culpa, né? Olhar de uma forma um pouco mais positiva, assim, né? Ter essa nova visão pode ajudar a gente a superar mais rápido esse arrependimento? Sim, com certeza, sim. A gente olhar realmente que tudo que a gente fez, tanto os nossos acertos quanto os nossos erros, eles foram construindo quem a gente é hoje, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer coisas que a gente considera errada, né? Sim. Quebrar a cara, ver que não foi certo, ver que, né, poxa, não deveria ter feito dessa forma, para a gente aprender as lições que são importantes de serem aprendidas, para que hoje a gente possa agir de uma forma diferente, né? Ainda não consigo dar esse primeiro passo, ainda não consigo ver dessa forma mais positiva, né? O que eu devo fazer, Sabine, para girar aí essa chave? Bom, Mara, olha,
A primeira coisa, assim, se tá muito difícil mesmo, os profissionais da psicologia estão aí justamente para ajudar a gente a se relacionar melhor com a nossa história, com as coisas que estão nos incomodando, né? Então, buscar um psicólogo para olhar para tudo isso, para olhar o que a nossa história tem para nos dizer, tem para nos ensinar. Com certeza é um caminho importante, né? Mas falando de uma maneira geral, tá muito nesse sentido, assim. Se eu não tô conseguindo olhar para essa situação que eu fiz, para essa ação que eu fiz, que eu não gosto, de uma maneira positiva, tenta perceber dessa forma. Os meus erros também constroem quem eu sou hoje, né? Eu acho que essa compreensão, assim, ela faz bastante diferença, né? Sim. A gente perceber isso. Os meus erros, tanto quanto os meus acertos, e às vezes até mais os meus erros, né? O que eu fiz e que eu não faria de novo, eles contribuem muito pra gente ser quem a gente é, né? Pra gente pensar com a cabeça que a gente pensa hoje. Então, é um processo de desenvolvimento. Ninguém nasce pronto, né? Pra a gente não nasce assim, já fazendo Seria maravilhoso tudo. ter um livrinho, né? Falar assim, ó, nessa situação aqui, você vai agir assim, Exatamente, vá assim, por esse caminho, vá por aquele, né? Mas... É a nossa história, é uma construção, assim, enquanto a gente está vivendo, a gente está construindo quem a gente é, né? Com os nossos acertos, com os nossos erros, com as nossas ações aí que a gente vai tendo. E o passado tá lá, né? Não tem também nenhuma máquina aí do tempo que faça a gente voltar lá e reconstruir ou refazer ou fazer de outra maneira, né? Determinada atitude. Exatamente. No passado a gente não pode mexer mais. A gente pode ressignificar, né? Mudar a forma como a gente olha para ele, aprender as lições que tem para ser aprendida com o que aconteceu, né? Eu acho que isso é importante, a gente refletir, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a maturidade, o desenvolvimento, ele vem com o tempo, né? Com o passar do tempo a pessoa vai crescendo, mas não necessariamente, sabe? Depende muito também da reflexão que a pessoa faz, do quanto ela está disposta a aprender com as situações. Porque às vezes a gente vive um monte de coisa e não está refletindo, não está disposto a evoluir, não está disposto a crescer, a mudar, né? E aí a gente não amadurece, né? Vamos falar dessa forma, assim, amadurecimento. Mas quando a gente está disposto a isso, quando a gente está disposto a refletir, a olhar, a aprender mesmo as lições, aí a gente pode evoluir. Eu acho que isso que é o mais bonito, né, que a gente pode fazer. Isso que é o lindo da vida, exatamente. Olha, poderia passar aqui o meu dia conversando, mas o nosso tempo já está quase no final. Sabine, qual então que é a mensagem que a gente pode deixar aí sobre arrependimento para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, primeira coisa, né, tanto os nossos acertos quanto os nossos erros fazem a gente ser quem a gente é hoje. Então, tenta olhar com um pouquinho mais de carinho, né? Com um pouquinho mais de cuidado para a tua história, para esse arrependimento ele ficar como um arrependimento mesmo e não ser cheio de culpa, né? Eu acho que essa é a forma mais importante, assim, para a gente falar de arrependimento. Exato, e se você precisa de ajuda, por favor, não hesite, busque um profissional, é sempre o melhor a se fazer. Eu, particularmente, por muito tempo mesmo, eu fiquei me arrependendo de uma atitude que eu tomei em um determinado momento da minha vida. E eu só consegui me desfazer, hoje eu entendo que era um remorso, e eu só consegui me desfazer daquele remorso quando eu iniciei a terapia e quando eu passei a olhar aquela minha atitude com outro olhar, de uma forma mais positiva, de uma forma mais amorosa comigo mesmo, mais caridosa, e dizendo assim, olha, calma, lá você tinha uma idade, hoje você tem outra, lá você tinha uma maturidade, hoje você tem outra. Nós todos os dias estamos mudando, todos os dias a gente aprende uma coisa, não necessariamente a opinião que a gente tem hoje é a opinião que a gente vai ter amanhã, e nem a atitude que a gente tome hoje é a atitude que a gente vai tomar amanhã. Então vamos olhar para nós com um olhar mais carinhoso, né, Sabine? Exatamente, Mari. Muito legal, assim, compartilhar também a tua história, né? Porque justamente, se tá muito difícil de lidar com isso, se a pessoa vê que ela tá ali, né, enrolada naquela situação, não consegue sair daquilo, busca ajuda profissional. Os psicólogos estão aí para isso, né? E eu, como psicóloga, eu me sinto também na obrigação de explicar melhor, porque eu vejo muito ainda as pessoas com pouca informação do que seria, né, um atendimento psicológico, então é legal a gente esclarecer. Nesses casos, a gente pode buscar um profissional da psicologia que pode te ajudar muito a lidar melhor com essa tua história, né, a ressignificar.
contato da rede social rapidinho aí pra gente. Bom, o meu Instagram é sabine.heua, que é meu sobrenome, né? H-E-U-A. H-E-U-A. Então vai lá e também qualquer coisa você pode acessar o Instagram da Uninasal para poder entrar em contato com a Sabine. Sabine, muito obrigada Então, tá. pela sua participação Muito aqui. obrigada Maravilhosa, a você, que papo lindo. Obrigada mesmo, tá? Muito obrigada também a você que está aqui nos acompanhando. Continue acompanhando a programação da TV Mar. O Bem Assim volta amanhã a partir de 9h30. Amanhã tem sextou, né? Pois é, eu aguardo você. Beijo, tchau, tchau.